nessa edição do Jornal do Univates. Professores estaduais continuam em greve. Novembro Azul, mês para conscientizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E ainda a segunda matéria da série sobre bons exemplos de educação da Rede Prosa. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. O Ministério do Planejamento informou que o governo baixou novamente a previsão para o salário mínimo de 2018, passando de R$ 969 para R$ 965. A estimativa consta na mensagem modificada da proposta de orçamento de 2018, que ainda vai ser enviada ao Congresso Nacional. A estimativa para o salário mínimo do próximo ano já tinha sido reduzida em agosto. Hoje, o salário mínimo está em R$ 937. O governo pagou integralmente ontem os salários de outubro para os servidores com rendimento líquido de até R$ 2.000, o que contempla 47% do funcionalismo vinculado ao executivo. A Secretaria da Fazenda prevê o pagamento integral de quem ganha até R$ 5.000 líquidos até o dia 10 de novembro. A quitação integral para todos os servidores está prevista para no máximo o dia 14 de novembro, de acordo com o comportamento da Receita nesse período. Continuamos falando sobre o Estado. Ontem, a Assembleia Geral em Porto Alegre, o CEPERS Sindicato decidiu permanecer com a greve do magistério estadual. Já são quase 2 meses de mobilização e, pelo visto, vai continuar assim até que as duas partes se acertem. 57 dias paralisados. Esse é o tempo que o magistério estadual permanece em greve. Em Lajeado, as escolas estaduais Castelo Branco e Érico Veríssimo são as que têm mais professores participando do movimento. Há poucos dias, o Estado enviou uma proposta para o sindicato. Mesmo assim, na Assembleia Estadual de ontem, ficou definido. A greve continua. Nesses pontos apresentados, 2 pontos que nós consideramos que são favoráveis, que é a não perseguição e a não demissão dos professores contratados e que têm direito a garantido de greve. E o segundo ponto é relativo à manutenção do pagamento sendo feito no último dia útil do mês trabalhado. Então esses são 2 pontos que nós aceitamos e o governo tenta condicionar o pagamento do 13º e o pagamento em dia à aprovação dos seus projetos que estão na Assembleia e aos quais a gente não concorda porque eles reduzem os gastos com investimentos. Nos próximos dias continuam as negociações entre o CEPERS Sindicato e o governo do Estado. A gente vai debater essa proposta do governo nas nossas assembleias regionais. A gente vai caminhar para o debate e vai fazer uma contraproposta que será encaminhada para o Conselho Geral do CEPERS e depois será apresentada ao governo. Movimento que mostra sua força. Em quase 2 meses, várias escolas estiveram paralisadas totalmente ou parcialmente. O governo tentou medir forças com nós e, na verdade, ele sentiu que a nossa greve é uma greve forte, tanto é que provocou um impacto muito grande com relação às aulas, tanto é que o ano quase que fica comprometido. Então agora no limite o governo apresenta então uma proposta para tentar negociar com a educação. Agora basta saber até quando o movimento vai continuar e as aulas, como recuperar. O que nós estamos apostando? Nós entramos agora no mês de novembro e nós entramos com atraso de salários novamente. Estão recebendo professores com um limite de quase que R$ 2.000 somente. Então os demais não estão recebendo. Então nós temos atraso de novo e a gente espera que esses nossos colegas se sensibilizem, que venham junto para o movimento, que agora é a hora de a gente somar forças porque o governo sentiu que está fragilizado, tanto é que apresentou uma proposta. Nesse impasse, o governo não recua. Os professores sofrem com os salários parcelados e os alunos com a paralisação das aulas. Realmente essa é uma situação bem complicada. Estão abertas até 10 de novembro na Prefeitura de Lajeado as inscrições para o processo seletivo simplificado para a função de geólogo. Os interessados devem ir até o setor de recursos humanos da Prefeitura. E a seguir, Novembro Azul, um mês para conscientizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Já voltamos.
Retornamos com o segundo bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. O Tribunal de Contas da União, o TCU, deve solicitar mais prazo para avaliar o edital de concessão da BR-386. Com o adiamento, o órgão só bateria o martelo para a abertura da disputa pelo lote único de rodovias depois de fevereiro. A ideia é que a BR-290, 448, 101 e 386 sejam licitadas em conjunto. O Codevate tenta uma agenda em Brasília para 13 de novembro para confirmar as informações. Reparos na ponte do Arroio Boa Vista, no quilômetro 348 da BR-386, entre Estrela e Lajeado, começam a ter encaminhamentos pelo governo do Rio Grande do Sul. Na semana passada, técnicos do DAER avaliaram os estragos provocados por um acidente de trânsito ocorrido no mês de maio. O guarda-corpo e a estrutura da laje de passeio teriam sido prejudicados com o impacto da batida, que envolveu um caminhão e vitimou 2 pessoas. No estado, a obra é tratada como emergencial. Para isso, a Secretaria de Transportes avalia laudos técnicos e orçamentos financeiros, que depois devem permitir que datas sejam estipuladas. A demora no encaminhamento aconteceu pela mudança na responsabilidade sobre o trecho, que era da União. A partir de hoje, o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação está sujeito a uma suspensão da CNH por no mínimo 6 meses, segundo o Departamento Estadual de Trânsito. Antes, o tempo mínimo era de 1 mês. A pontuação vale para infrações cometidas desde 1º de novembro de 2016. A decisão vale para todo o país. Anualmente, a campanha do Novembro Azul informa a população sobre o que é o câncer de próstata. Um dos focos da mobilização mundial é incentivar os homens a manterem consultas de rotina em dia. O câncer de próstata é a doença que mais afeta o homem e a segunda causa de morte por câncer na população masculina, atrás apenas do câncer de pulmão. No Brasil, anualmente, cerca de 61 mil pacientes são diagnosticados com a doença. Isso tem sido uma preocupação de grande maioria dos homens. Nós somos procurados todos os dias, todos os meses, por uma boa parcela dos homens em fazer esses exames. Não seria preventivo, mas seria uma procura de um diagnóstico. E essa conscientização é importante porque tem uma parcela de homens ainda que não procuram fazer esse diagnóstico. E é importante porque às vezes a gente pega homens com 48 anos, 49 anos já com câncer e que tem que fazer um tratamento, geralmente é cirurgia. Então é importante essa conscientização, principalmente se houver familiares, pai, tios, inclusive irmãos com câncer de próstata. Nas fases iniciais, o paciente não apresenta sintomas relacionados ao câncer de próstata. A principal forma de prevenir o câncer ainda é a detecção precoce da doença. Se diagnosticado no início, o percentual de cura é alto. Esse diagnóstico precoce é importante porque é o momento em que a gente cura o paciente. O paciente que chega para nós com estágio avançado não tem muito o que fazer. Fica restrito a uma eventual radioterapia, bloqueio hormonal e depois quimioterapia, mas não é curativo. E por isso que o ideal é pegar a doença no início, que aí a chance de cura é 95%, para não dizer 100%, mas é 95%. Ok, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Retornamos com o Jornal do Univates. Foi publicada no Diário Oficial do Estado hoje a homologação de situação de emergência de Boqueirão do Leão. O município teve um prejuízo total de R$ 612 mil em razão das adversidades provocadas pelo temporal da madrugada do dia 19 de outubro. As maiores perdas foram para os setores da agricultura, cerca de R$ 320 mil, e pecuária, cerca de R$ 14 mil. Hoje começa o agendamento para adesão de empresas ao regime tributário simples nacional em 2018.
O prazo vai até o dia 28 de dezembro e a grande vantagem do agendamento é poder identificar eventuais pendências e resolver antes do prazo final para o pedido de enquadramento, que termina em 31 de janeiro do ano que vem. O Simples Nacional é um regime que unifica 8 impostos municipais, estaduais e federais em uma só guia com um vencimento mensal. A medida completou 10 anos em 2017 e veio para desburocratizar o pagamento de impostos, reduzir a carga tributária e incentivar o micro e pequeno empresário. Sexta-feira terminou o prazo do programa de renegociação da dívida ativa municipal, Dívida Zero. No período de duração do programa, foram regularizados mais de R$2 milhões em débitos inscritos em dívida ativa. Além disso, foram feitos outros 2.808 parcelamentos de débitos, totalizando cerca de R$7 milhões renegociados para pagamento parcelado. Agora, a previsão do tempo. Amanhã o tempo permanece firme e ensolarado no vale. Em Lajeado, a temperatura fica entre 14 e 29 graus. Em Relvado, fica entre 12 e 27. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 28 graus. E a seguir, a segunda matéria da série sobre bons exemplos de educação da Rede Prosa. Já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. Obrigado por permanecer com a gente. Estão abertas as matrículas, rematrículas e inscrições para o ano letivo de 2018 nas escolas de educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Encantado. O período começou em 30 de outubro e segue até 10 de novembro. O processo de matrícula dos alunos que têm menos de 18 anos devem ser feitos pelos pais e responsáveis nas escolas. Para as novas matrículas, devem ser apresentados os documentos previamente solicitados no ato da inscrição. O significado da palavra engajamento traz na definição algumas pistas para o sucesso no ensino, como empenho, compromisso e envolvimento. Mas é na prática que o engajamento transforma realidades e realiza sonhos, como você confere na reportagem da UX TV, emissora parceira da Rede Prosa. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. O palco no pátio dessa escola no município de São Marcos é um convite à diversão e à inclusão. Mais do que talento, esses alunos descobriram que uma escola pública pode sim ser diferente. A participação dos professores é diferente. O colégio é diferente. Me lembra estudo, me lembra diversão, me lembra alegria. Tipo, a escola não é um lugar que tu vai por obrigação, é um lugar que tu vai porque tu gosta. O jeito de dar aula, a organização aqui, especialmente na nossa região das escolas, são praticamente as mesmas, né? Umas mais limpinhas, mais organizadinhas materialmente e outras mais disforme nisso. Mas as que dão certo são aquelas que geram bem-estar na convivência interna e com a sua comunidade. E é só percorrer os corredores da escola para perceber os reflexos dessa boa convivência entre alunos, pais e professores. A escola, né, ela está muito bem equipada, onde ela tem um laboratório com computadores, onde tem a lousa eletrônica. Todas as salas de aulas possuem retroprojetores e todo esse empenho ele se dá em função de todos estarem engajados nesse projeto. Porque não adianta eu ter ideias, a VIS ter ideias, a coordenação ter ideias. Nós precisamos do engajamento dos professores. E aqui na escola nós temos isso. Eles se engajam, eles entram nas nossos projetos e eles fazem a diferença com certeza. Esse engajamento levou a escola a obter a melhor média no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Rio Grande do Sul em 2015. Uma conquista que qualifica o ensino e incentiva atividades de práticas extracurriculares. Eles são acolhidos aqui na escola. Eles são pertencentes à escola, eu acho que isso, o sentimento de pertencer faz toda a diferença também. Quando eles pertencem, eles começam a ver com outros olhos e fazer parte realmente desse processo de aprendizagem. O bem-estar na escola, uma educação de qualidade na atualidade, é aquela que desenvolve
a autonomia no estudante, né? Que leva o estudante a ser capaz de estudar com as ferramentas das quais ele dispõe. Essa autonomia é a que dá mais dificuldade para ensinar, né? Porque a gente tem que focar nas metodologias com pesquisa, né? Com perguntas, onde o aluno seja levado a aprender, a questionar e a buscar respostas. Uma tarefa que está longe de ser exclusiva da escola. Em casa ele tem que ser fomentado também, porque senão só a escola, né, sozinha não consegue resultado nenhum. Então a gente precisa desse vínculo com os pais e desta participação com os pais para ter resultados bons. Tão bons quanto um palco dividido por múltiplos sonhos. Uma penteadeira, cabe nós dois, cabe a... Que bacana. Falamos agora sobre esporte. Essa segunda-feira tem jogo no estádio Alviazul. A partida entre Internacional e Figueirense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23 começa às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. No dia 18 de novembro tem Sicredi Night Run em Teutônia. Vão ser 5 modalidades. 800 metros, 2,5 km, 5 km caminhada, 5 km corrida e 10 km também corrida. Algumas das modalidades têm cobrança da inscrição, que varia de R$ 20 a R$ 35, mais um alimento não perecível. A inscrição deve ser feita no site esportef.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Univates, ao 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.